Chegamos, então, àquele ponto da nossa mensagem bíblica, nosso estudo da Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado ao longo dos domingos, no culto das 9 horas, já percebeu que estamos expondo, versículo por versículo, o Evangelho de João. E hoje chegamos ao capítulo número 8. Antes, propriamente, de entrar no texto e sua exposição, entre o que eu vou dizer agora e depois haverá uma música também para a nossa inspiração, eu quero falar para você de um problema que tem a ver com um campo do conhecimento na Bíblia chamado de crítica bíblica. É um campo muito sério, com muitos estudos. Estou dizendo isto porque, provavelmente, na sua Bíblia, não sei qual versão que você usa, quando chega aqui no começo do capítulo, tem um colchete, e vai até o verso 11, onde o colchete se fecha. E embaixo, ou na introdução da sua versão, vem escrito: esse texto entre colchetes não consta dos melhores manuscritos. Eu fiz uma ponderação por essas versões junto à Sociedade Bíblica do Brasil. Certamente não fui eu, e certamente não foi porque eu disse, mas quero dizer que fiz, dizendo que isso causa confusão. E agora a Bíblia que estou usando, a NAA, não faz mais isso. Quando chega no versículo 11, ela coloca uma notícula. Nessa notícula, há a informação, então, que estes versículos do 7:53 até o 8:11 se encontram apenas em manuscritos mais recentes, ou não constam os mais antigos. Fiquei muito contente. Mas quero falar de uma decepção, porque eu fui a alguns comentários publicados em inglês, vários antigos, até dos anos 50, outros anos 80 e mais recentes, e eles não comentam esses versos, como se não fossem inspirados. Fica aqui o meu desalento e o meu protesto. Então, agora eu vou dar como devemos considerar esses versículos que não constam de manuscritos mais antigos. Primeiro, o fato de não constar nos manuscritos mais antigos não quer dizer que não esteja em outros, talvez ainda mais antigos. Em outras palavras, a pesquisa continua. Penso que é muita arrogância excluir isto, porque não estão nos manuscritos mais antigos conhecidos e nos outros ainda não conhecidos. Humildade, meu povo, é preciso muita humildade. A segunda coisa, essa história, ela destoa do conjunto das histórias? Ela está deslocada aqui na sequência histórica? A resposta é não. O vocabulário aqui é diferente do Evangelho? Não. Aquilo que Jesus diz contradiz aquilo que ele disse nos outros lugares do Evangelho? A resposta é não. Por conseguinte, esse é um texto inspirado. É assim que devemos perceber. Deus não permitiria que esse texto estivesse aqui se não fosse inspirado. Gostaria de deixar isso bem claro. Eu amo a crítica bíblica. Quero deixar isso também bem evidente. Eu amo o estudo científico das Escrituras. Mas nós temos que ser humildes. Nós podemos dizer, olha, esse texto não consta dos manuscritos mais antigos, mas não quer dizer que não seja inspirado. É importante termos esse aspecto em mente. Com isso dito, eu posso ficar mais à vontade para ir diretamente ao texto inspirado, como todos os demais capítulos. Enquanto você, então, lembra do que eu acabei de dizer, abra aí a sua Bíblia, seja ela digital ou impressa, fique com essa música que eu sei que vai trazer um preparo ao seu coração
tranquilidade ao seu coração para, como Marta e Maria, mais Marta do que Maria, ouvir a palavra de Deus. No capítulo 7 de João, nós vemos um grande debate em torno, na verdade, da incredulidade das pessoas com relação às obras de Jesus, à autoridade dele para fazer. E o capítulo 7 termina assim: e cada um foi para a sua casa. Então chegamos ao capítulo 8. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o senhor, o que tem a dizer? O evangelista então diz que eles diziam isto tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Depois, continua o narrador, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condena você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Eu escrevi uma paráfrase que vou ler agora, porque
acho que nos ajuda a entender ainda mais o texto, que é suficientemente claro. Nessa paráfrase, eu agrego uma outra palavra que nos ajuda a deixar mais claro o texto. Eu gastei muito tempo pesquisando esse chão, essa terra, e a solução que eu encontrei, eu vou apresentar aqui agora nesta paráfrase. A minha questão era, estavam num templo, como é que eu escrevia na terra? Leio, então, a minha paráfrase. Continuando em Jerusalém, Jesus tomou a direção do Monte das Oliveiras, onde passou a noite. No dia seguinte, voltou para a área central de Jerusalém e passou a ensinar no templo. Assentado no chão, muitas pessoas se reuniram em sua volta para o escutar. Nesse momento, alguns escribas e fariseus, especialistas na lei mosaica em vigor, surgiram. Eles traziam a mulher e a colocaram em pé no centro do grupo. Eles disseram a Jesus: pegamos esta mulher em flagrante, adulterando. Nossa lei é clara. Ela tem que ser apedrejada. Queremos saber a sua opinião. O objetivo deles era pôr Jesus à prova para ver se descobriam algo que pudessem usar contra ele. Em lugar de responder, Jesus se curvou ainda mais para escrever no chão com o dedo. Eles insistiram. Então, Jesus ficou em pé e perguntou aos escribas e fariseus: tem algum de vocês que não tenha pecado? Se tiver, atire a primeira pedra contra ela. Depois, ele voltou a se assentar no chão, onde continuou escrevendo. Diante da resposta de Jesus, o líder dos escribas e fariseus se retirou, no que foi seguido por todos os outros. Jesus e a mulher ficaram em pé. Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão os seus acusadores? Não lhe condenaram? Ela respondeu: ninguém. Foram todos embora. Jesus então lhe disse: eu também não a condeno. Vá embora e não volte a pecar. Pare de pecar. O que nós aprendemos aqui desse texto? Primeiramente, eu quero lembrar que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ali ele passou a noite em alguma caverna, ou se dirigiu a alguma cidade que ficava ao pé do Monte das Oliveiras, do outro lado de Jerusalém, como Betânia ou alguma outra aldeia ali próxima. Era possível ter passado a noite no Monte das Oliveiras em si? Sim, ali havia várias cavernas. Eu mesmo conheci uma delas bem em frente ao jardim do Getsemane, está lá até hoje. Era um lugar onde se podia passar a noite. Mas ele pode ter sido acolhido por alguma família ali em torno do Monte das Oliveiras. Isso é no verso 1. No verso 2, nós temos uma importante informação. Jesus voltou para o templo. Por quê? Porque esse dia era o 8º dia. O 7º dia era o último, o mais importante. Mas havia o 8º dia, como se fosse algo adicional. Mas esse 8º dia era considerado parte da festa. Essa informação está em Números 29:35, que eu vou ler. No 8º dia, vocês terão uma reunião solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, no templo, possivelmente na área reservada aos gentios, onde as mulheres também tinham acesso, Jesus se assentou no chão ou se encostou em alguma pedra e começou a conversar informalmente com as pessoas que estavam interessadas no seu ensino. Nos versos 3 a 5, nós somos informados que os escribas e os fariseus, os escribas eram os copistas
e também intérpretes, teólogos da lei, e os fariseus eram os guardiães dessa lei, flagraram a mulher em adultério e agarraram-na e a trouxeram a Jesus. O adultério na lei mosaica era punido com o apedrejamento. Vou ler para você onde está isso, entre outros textos na Bíblia. Vou ler o texto de Levítico 20:10. Preste bem atenção no que diz a lei mosaica e o que aqueles homens fizeram. Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. O adúltero e a adúltera. Eles trouxeram apenas a adúltera. Verso 6. Esses homens queriam encontrar algo que considerassem uma falha em Jesus, para então o prenderem, a fim de que ele viesse a ser condenado. Será que Jesus negaria a lei? Não, mas já está errado. Por exemplo, Jesus criticaria Roma, que impedia, por exemplo, que legalmente alguém fosse apedrejado. Roma não permitia isso. Pena de morte só o Estado romano podia decretar. Eles queriam pegar Jesus em alguma falha. Obviamente, não conseguiram, nunca ninguém conseguiu. E os versos 7 a 8 nos lembra que Jesus simplesmente ignorava as provocações. Que sabedoria! Ignorava as provocações, escrevendo no chão, isto é, sobre a poeira das pedras do chão, sobre a poeira dos pés das pessoas que passavam, iam ficando o pó da natureza, o pó dos pés que ali entravam, e usando então um dedo, Jesus ia escrevendo sobre essa poeira. E aí há muita especulação sobre o que é que ele escreveu. O que é que ele escreveu? Não sabemos. Pode ter escrito alguma coisa com sentido, pode não ter escrito nada, pode só ter passado o tempo, pode ter colocado algum versículo do Antigo Testamento, não sabemos, nunca saberemos, o pó foi varrido e não ficou testemunho. Então, não temos como saber. Podemos fazer especulações, mas eu acho que a melhor especulação é não temos como saber. Nesse contexto, então, Jesus lhes pergunta: por que vocês trouxeram só a mulher? E ele diz mais: entre vocês aqui que estão acusando essa mulher, vocês aí nunca adulteraram? Ou nunca infringiram algum outro mandamento entre os 10 de Moisés? Se houver, ok, vou colocar a mulher ali do lado de fora e vocês vão poder apedrejá-la. Está bem assim? Obviamente, eles olharam para si mesmos e viram que não tinham a menor condição de apedrejar, porque isso implicaria que também tinham que se apedrejar uns aos outros, porque eram tão pecadores quanto aquela mulher. E aí, o verso 9 nos diz que o líder saiu e depois todos saíram. Jesus, no verso 10, então, pergunta para a mulher: cadê os que a acusavam? Uma pergunta retórica, porque Jesus estava naquele grupo e viu que eles saíram. Só para mencionarmos que ele queria, então, retomar o contato com aquela mulher e mostrar a sua admiração, como todos tinham partido, não ficou nenhum. Verso 11, então, nós temos que Jesus defende a mulher, perdoa a mulher e convida a mulher a viver de um modo santo. Esse texto, essa pequena história de apenas 11 versículos, nos ensina muito sobre a lei e a graça. Primeiro, começo falando sobre a lei. Os acusadores daquela mulher usavam a lei para condená-la, mas absolviam o companheiro de adultério, embora a lei fosse uma só. O que aprendemos com isso? É que a lei, em primeiro lugar,
não pode ser aplicada com 2 pesos e 2 medidas. A lei mosaica ela é revolucionária porque ela era para todos. O grande código de Hammurabi, uns 200 ou 300 anos antes de Moisés, criava exceções. A lei era para todos, mas a elite tinha os seus privilégios. Vocês sabem que no Brasil hoje, por exemplo, uma pessoa que tem curso superior não fica no mesmo lugar dos que não têm curso superior. Ele é um condenado, mas é um condenado especial, é um condenado diferente, porque ele tem curso superior. Isso não tem lugar na lei de Moisés. Pode ter na de Hammurabi, mas não de Moisés, inspirada por Deus. Aprendemos que não pode haver uma lei para nós, uma lei branda, uma lei suave, e outra para os outros, dura, sed lex. A lei há que ser para todos. E mais ainda, não pode haver uma interpretação da lei para os pobres, uma outra interpretação para os ricos. Quando alguém famoso, alguém da elite, ou alguém que pode pagar recursos para sua defesa comete um crime, ele não é preso em flagrante, ele é internado numa clínica. É o padrão. Mas se é um pobre, ele vai direto para o camburão. Quero repetir, então. A lei não pode ser aplicada com 2 pesos e 2 medidas. Há que ser para todos. Jesus nos ensina isto. E aqueles homens queriam que uma mesma lei fosse aplicada à mulher para castigá-la e ignorada para que o homem fosse absolvido. E nós? Como é que nós procedemos? Como é que nós fazemos? Quando é para os outros, rigor da lei. Quando é para nós, compreensão. Temos nossos motivos, o outro não tem. Segunda verdade que essa história nos ensina em relação à lei é que a lei é insuficiente para nos salvar. A lei, na verdade, mostra o pior de nós. A virtude da lei é nos mostrar que nós precisamos da graça, porque a lei só põe peso. A lei não nos salva. Todo o Antigo Testamento é uma demonstração disso. Mesmo no caso brasileiro. Nós temos leis extraordinárias. Nosso sistema legal é um dos melhores do mundo. No entanto, a corrupção continua, o crime continua, porque a lei não é suficiente para nos salvar, ou a lei não é suficiente para nos levar a uma vida íntegra. Porque as pessoas ou ignoram a lei ou buscam uma brechinha na lei. Terceira verdade sobre a lei. Ela precisa proteger os mais fracos. Deus defende os mais pobres. Isso está em toda a Bíblia. E Deus nos coloca esse ideal para nós que somos homens e mulheres que o amamos. Infelizmente, em nosso país, as leis protegem os mais fortes. Os homens e mulheres com mais riqueza no mundo, no Brasil inclusive, praticamente não pagam impostos. Só negam na cara dura, ou a lei mesma já concede aquele outro benefício, eles não pagam impostos. Nós, da classe média, e os pobres pagam impostos. Os da elite não pagam impostos. Vocês sabem que 1% da população brasileira detém 50% de todo o dinheiro brasileiro. Vou repetir, porque você deve estar achando absurdo. 1% dos brasileiros tem nas suas contas, como seus patrimônios, 50%
isto é, a metade de todo o resto da economia. Então, se você pegar uma pizza, dividi-la ao meio, não será o meio, será uma nesguinha do 1% e 99%, sendo que 1% detém 50% e o resto detém a outra metade. Por quê? Porque a lei não protege os mais fracos, a lei protege os ricos. É isso que essa história nos mostra sobre a lei, e nós não podemos aceitar isso, e Jesus não aceitou isso. Jesus não aceitou o peso sobre aquela mulher. Jesus não aceitou 2 pesos naquela interpretação. Jesus não aceitou ficar ao lado dos que condenam, mas antes ficou ao lado dos fracos. Em segundo lugar, eu quero falar das atitudes em relação à graça, porque às vezes há uma confusão. Por isso, a primeira coisa que quero dizer sobre a graça é que a graça não nos é dada para encobrir o nosso pecado. A graça nos é dada para perdoar o nosso pecado, desde que nós o confessemos contritamente, isto é, de todo o coração. Nesse sentido, a graça não é para todos. A graça é para os que se arrependem. E, claro, ela é oferecida a todos, mas só recebe quem se arrepende. A graça, por conseguinte, não é para encobrir o meu pecado. Não, a graça cobre a multidão de pecados, desde que confessados. E a confissão inclui obrigatoriamente o desejo de não praticar mais. Aqui tem havido muita confusão que precisamos trazer de volta à verdade da Bíblia. Jesus não encobriu o pecado daquela mulher e nem encobriu o pecado daqueles homens, porque a graça não veio. Jesus não morreu na cruz para que o nosso pecado fique encoberto, mas ele morreu na cruz para que reconheçamos o nosso pecado, confessemos o nosso pecado, desejemos não cometer mais o pecado e então ser perdoado. É uma atitude, não é meramente uma decisão emocional, é uma atitude de vida, é um caminho que desejamos percorrer, o caminho da graça. Esse texto nos ensina uma segunda coisa. A graça é para todos, não importa o pecado. A graça era para aqueles homens que acusavam a mulher, e eles receberiam a graça se eles dissessem: de fato, nós pecamos. Pecamos adulterando e pecamos nesse momento com hipocrisia. Senhor, perdoa-nos. Mas eles preferiram sair de cena, como se fosse possível a um pecador sair de cena. A graça disse àquela mulher que ela era pecadora, mas ela podia ser perdoada e ela podia não pecar mais. A graça é para todos. Isso é um conforto para nós. Digo porque há pessoas que, às vezes, atentam contra a sua própria vida por acharem que aquilo que foi feito não merece perdão. De fato, não merece. Mas Deus perdoa. Não importa qual foi o pecado, seja adultério, seja homicídio, seja latrocínio, seja calúnia, seja hipocrisia, seja omissão, não importa qual o pecado que o ser humano cometa. A graça é para todos. E quando esse pecador, não importa qual seja o seu pecado, se arrepende, a graça perdoa e capacita para a nova vida. Isso nos coloca uma terceira verdade que eu quero apresentar. Viver no compasso da graça é uma possibilidade, não uma impossibilidade, perdão, mas uma possibilidade. Viver no compasso da graça não é uma impossibilidade. Viver no compasso da graça é uma possibilidade. É tocante essa expressão de Jesus tão curta aqui. Não peque mais.
também eu não a condeno. Assim como aqueles lá não a condenaram, eu também não a condeno. Vá. Eu não a condeno. Siga em frente. Eu não a condeno. Não fique remoendo o seu pecado. Eu não a condeno. Não fique com remorso porque pecou como Judas. Eu não a condeno. Seja livre. Toque a sua vida. Agora, não pegue mais. Reconheça que você foi flagrada em adultério. Reconheça que você adulterou. Confesse que você adulterou. Confesse que você errou. Arrependa-se por ter errado. Arrependa-se por ter falhado. Arrependa-se por ter pecado. E se disponha a não pecar mais. Não peques mais. Coloque profundamente isso no seu coração. Eu não quero pecar mais. Essa é a história. E eu quero fazer algumas perguntas. Aprendi com o grande Eugene Peterson que, quando Jesus conta uma parábola, ele espera que nós nos identifiquemos. Então, ele conta a parábola do filho pródigo, ele quer que o ouvinte, e agora nós, o leitor dessa parábola, diga: quem sou eu aí? Eu sou o pai, eu sou o irmão, eu sou o filho, eu sou os amigos, quem sou eu nessa história? Aplicando o mesmo princípio interpretativo aqui, eu quero lhe perguntar, então, quais são as personagens dessa história? Os fariseus e escribas que trouxeram uma mulher flagrada em adultério, uma mulher flagrada em adultério, as pessoas que ouviram a história de Jesus, estavam ali acompanhando aquela história, e que saíram também. Você observa o movimento. Uma multidão se reuniu em torno de Jesus, assentado no chão ou encostado numa pedra, ensinando, estavam maravilhados. Chega um segundo grupo que traz uma situação dramática ali, uma mulher, talvez até mesmo amarrada com cordas, não sei, ou pelos braços, para que não fugisse, que certamente ela fugiria se pudesse, e colocaram no centro da reunião, informal ali na varanda do templo, mas também tinha alguns que estavam ali. Então, nós temos os acusadores, nós temos o público que ouvia e que acabou indo atrás dos acusadores, nós temos a mulher e não temos Jesus. Quem somos nós nessa história? Quem é você nesta história? Você é como a mulher adúltera? Você está vivendo uma situação que você sabe que é pecaminosa, seja na área sexual, na área moral, seja na área dos seus negócios, seja no que for, você está na mesma condição da mulher adulta, no caso flagrada, ou você já foi flagrada, ou ainda não foi, ninguém sabe, mas você sabe. Quem é você nesta história? Há muitos anos, um amigo fazia um tipo de negócio que continha uma certa ilicitude, uma certa facilitação com dinheiro para obter certas vantagens na área pública, e você sabe do que é que eu estou falando. Um dia eu tive a oportunidade de conversar com ele e falei que ele estava errado. Ele ficou em silêncio e, algum tempo depois, mais de um ano, nós nos encontramos de novo. Ele disse: Israel, obrigado. Você estava certo. Não vou fazer mais isso. Essa é a atitude. Se você é como aquela mulher, descoberta ou não, você tem um caminho, nós temos um caminho. É o arrependimento. Sem isso,
a nossa vida para. Sem isso, a nossa vida empaca. Sem isso, as portas do céu não são abertas para nós. A graça é para todos, mas é efetiva, é real para os que se arrependem. Tem uma segunda personagem aqui, que não aparece na história. É o adúltero que os pares protegeram. É o adúltero que não aparece no templo, na área dos gentios. Some. Não é conhecido. Não é envergonhado. Não é identificado. Não aparece. Nós somos como este desconhecido, protegido pela lei, pelo anonimato. Mas se nós somos pecadores, não importa se sabem ou se não sabem. Só tem um caminho: o arrependimento. Hoje nós temos visto algo muito feio, essa palavra que vou utilizar. Pessoas erram e, quando são flagradas, e as câmeras mostram, hoje tudo é filmado ou gravado, aí vem com uma desculpa esfarrapada, eu peço desculpas se eu errei, se não, porque já estava claro lá. Mas em muitos casos, marketing. Se ninguém visse, nunca viriam a público para dizer que estão errados. Mas como viram, é preciso ficar bem com a opinião pública ou mesmo com a sua família. Não é essa a nossa atitude. Se alguém viu ou se ninguém viu, se nós erramos como aquele desconhecido adúltero, parceiro daquela mulher, só temos um caminho a percorrer: o arrependimento. Há um terceiro grupo de personagens, são os acusadores. Acusadores estes que escondem os seus pecados. E nisso nós somos bons. Nós somos bons em acusar, bons em levantar pecados, às vezes sem conferir. Pareceu que é errado, nós já detonamos. Será que nós somos como aqueles homens? Mestre, olha que palavra doce. Pegamos esse homem em flagrante adultério. Olha o que a Bíblia diz, mestre. Que discurso tão bonito, mas totalmente hipócrita, porque escondiam esses acusadores os seus próprios pecados. Se nós somos como esses homens, esse é o convite. Quem somos nessa história? E temos Jesus. Nós devemos imitar Jesus. E Jesus, então, primeiramente, ele ouve. Ele pergunta. Ele se assegura para, então, dizer algo. Ele sequer acusou aqueles fariseus, escribas e os outros ali de alguma coisa. Apenas fez uma pergunta. Vocês também não pecaram? Não colocou o dedo? Vocês são uns hipócritas, uns falsos. Eu quero saber o seguinte: tranquilidade e serenidade, sem gritar. Algum de vocês aqui não pecou com o mesmo pecado dela ou de outro? Qual é a nossa atitude diante do pecado? Ele diz então à mulher: olha, eu sei que você pecou. Foi flagrado em adultério. Qual a sua saída? Negar? Só tem uma saída: admitir e arrepender-se. É isso que Jesus me diz. Nos diz quando nós pecamos. Eu voltaria a Jesus, mas quero agora falar com você no contexto da mulher. Nós sabemos muito pouco sobre essa mulher. No caso mais particular, o que ela
fala foi apenas responder a perguntas de Jesus. Mas eu posso supor que quando Jesus disse vá e não peque mais, que no seu coração ela foi, porque acreditou naquilo que Jesus lhe disse, e estava disposta a fazer aquilo que Jesus lhe pediu. Mas confesso a você que é uma hipótese. O texto não nos diz isto. Só nos diz que era uma mulher afligida, nos diz que era uma mulher acuada e nos diz que é uma mulher que foi restaurada por Jesus, e mais a sua história nós não conhecemos. Nosso querido Almir Gonçalves, falecido recentemente, tinha um propósito. Ele chegou a fazer algumas coisas, me mostrou algumas coisas. Era pegar a história onde ela parou e continuá-la. Então, certamente, se ele não o fez, ele pegaria essa história. Quando Jesus diz à mulher, vai, não peques mais, ele continuaria com essa história. Na ficção, que a Bíblia não nos diz. Eu lanço esse desafio para você. Eu imagino que aquela mulher começou a ter uma vida nova no compasso da graça de Jesus. Eu espero que, se você é como aquela mulher, esta é a sua oportunidade. Arrepender-se, seja qual for o seu pecado, e viver no compasso de alguém perdoado. Então, eu volto a Jesus. Jesus, então, nos ensina muitas coisas nessa curta e inspirada história. E, sobretudo, ele nos diz que não há graça sem arrependimento. Não adianta você ouvir músicas que dizem tome posse da graça. Para tomar posse da graça, você precisa se arrepender e se dispor ao novo e reto caminho junto com Jesus. Mas mais ainda, Jesus, entre outras coisas, e finalizo, nos mostra nessa história que nós podemos viver no compasso da graça dele. Há um outro modo de a gente viver. Não temos que viver subjugados, subjugadas pelo pecado. Nós não temos que viver oprimidos, oprimidas pelo pecado. Nós não podemos viver nos alegrando com os benefícios e vantagens aparentes do pecado. Nós podemos ser santos, nós podemos ser santas, nós podemos ser pessoas a caminho da perfeição, pelo poder do Espírito Santo em nós. Então, ouvindo essa história, quem queremos ser? Escutados esses ensinamentos, quem queremos ser? É isso que eu desejo para você. Que você saiba que essa é a mensagem de Jesus, sempre cheia de perdão e amor. Ele salva o pecador. O pecador não é aquele que peca. O pecador é aquele que peca e reconhece que pecou. Esse é o pecador que Jesus perdoa e coloca no caminho da graça. Porque o pecador que insiste em continuar pecando, esse, para ele, não há perdão. Por que não há perdão? Porque não se reconhece como pecador. Esse é o meu problema. Talvez seja o seu problema. Às vezes, Deus nos manda Natan. Coloca o dedo na gente e diz, Israel, você pecou. Não, eu dou um monte de desculpas. Não, você pecou. E quando eu faço como Davi fez, sim, Senhor, eu pequei. Uma vida nova começa. Não tenha medo de pedir perdão. Tenha medo de pecar, mas tendo pecado, não tenha medo de pedir perdão. Uma nova vida se apresenta para você, não importa o seu pecado. Esta é a mensagem do Senhor. Vamos então cantar essa música juntamente com a irmã Verônica.